Bom dia, amigos, queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva nessa manhã, fortalecendo os nossos ideais no bem, para que todos nós sintamos agasalhados pelas vibrações amorosas de Jesus e dessa equipe amiga de Eurípides Barçanufo, com o Dr. Bezerra de Menezes, a nos envolver num manto de esperança, de compreensão e de fé. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso Evangelho. Não julgueis para não seres julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis, a fim de não seres julgados. Porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. São Mateus, capítulo 7, versículo de 1 e 2. Nós convidamos nossos irmãos para que nesta manhã possamos juntos agasalhar os nossos propósitos no bem, pedindo aos espíritos amigos que nos auxiliem, que traga para todos nós a serenidade para o momento da prece. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, eis-nos aqui, Senhor, a orar, a entrarmos na sintonia maior do Seu Evangelho, sentindo cada vez mais o valor do bem em nossa vida. Dai-nos força e coragem, Jesus, e que a doce paz do Seu amor esteja com todos nós. Nós vamos iniciar hoje esse primeiro momento, quando ele fala: não julgueis a fim de não serdes julgados. Porque quanto sereis julgados, conforme houver julgado os outros. Será que nós refletimos nisso? Nesse auto-julgamento? Se nós decidirmos a praticar a compreensão desse item do Evangelho, provavelmente deixaremos o pensamento fluir para que o caminho do amor seja para todos nós o caminho do trabalho, da renovação, para que possamos ir em direção à paz que nos dará o suporte para a felicidade. Quem somos nós para julgar quem quer que seja? O auto-julgamento precisa ser realizado para nós ou por nós, para que nós possamos nos situar no lugar do outro, de tal modo que a gente não perca tempo em qualquer julgamento, que muitas vezes são até mesmo levianos, e somos capazes de complicar os nossos relacionamentos devido a muitos enganos que, porventura, aconteça em nosso pensamento. Jesus nos convida a fazer uma reflexão não só em relação ao julgamento, mas aquilo que o Cristo disse naquele momento em que ele estava atendendo a mulher adúltera e que ele viu a perspicaz, a maldade no olhar daqueles que lá se encontravam, e Jesus disse: atira a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Então, diz Kardec, os fariseus e os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram-lhe: mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. E em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que interrogavam, esses
ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após outro, afastando primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus também: Eu não condenarei. Vai-te no futuro, não tornes a pecar. Queridos irmãos, qual de nós estamos isentos dos nossos erros, dos equívocos milenares que nós temos vivenciado? Nós observamos uma cena e imaginamos essa cena de uma forma muito criteriosa, porque a lei de Moisés, ele ordenava que lapidassem as adúlteras. E nós perguntamos, por que será que essa mulher caiu em adultério? E o Kardec nos coloca, qual sobre isso a tua opinião? Que eles queriam saber de Jesus, porque ela havia errado. E aí Kardec é tão claro que ele coloca, nós diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Quando Jesus inicia o seu trabalho, trazendo para nós a segunda revelação, ele afirma que não veio destruir a lei, mas veio dar-lhe cumprimento. Na lei de Moisés, essa era uma questão do adultério. E esta lei, não só na lei de Deus, como também na lei civil que Moisés tinha estabelecido. Jesus percebe a maldade, a malícia, percebe a armadilha que eles estavam criando para Jesus. Então, aí é que nós temos que ver a grandiosidade de quando nós sentimos a dor do outro, quando a dor do outro nos toca o coração. E então Jesus diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Qual de nós? Nós esquecemos que temos uma história, nós esquecemos do nosso passado. E ele, então, fica reflexivo, ele não condena, ele também não critica, ele que não tinha nenhum pecado, nenhum erro. E aí ele interroga, olhando para aquela mulher totalmente desqualida, triste, enfraquecida. E Jesus então perguntou para ela, cadê onde estavam aqueles que lhe acusaram? E ela então, olhando para Jesus e continuou falando que não sabia. Nós vamos ver aqui uma situação que é muito sério para nós mesmos, amigos. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Será que nós não temos nenhum erro? Até nesta existência, quantos já praticamos em relação à lei? Em seguida, baixando de novo, continuou a escrever no chão. Jesus não estava escrevendo, simplesmente rabiscando o chão. Ele estava entrando em sintonia com Deus, nosso Pai, porque ele estava numa cilada. E quando Jesus dá essa frase, todos aqueles que ali se encontravam foram saindo devagar, um após um outro. Quem saiu primeiro? Os mais velhos, aqueles que criticam, aqueles que não medem um olhar para a misericórdia divina. E Jesus, então, quando ele se coloca sozinho naquela praça, ele diz: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Porque eles estavam ali para condená-la. E ela responde: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Porque ele viu a necessidade e a dor daquela mulher e ele reconheceu o porquê. Por que ela se adulterou, se prostituiu? E a Amélia Rodrigues nos mostra como também os nossos historiadores, né? O irmão X, que é Humberto de Campos, vai nos mostrar que ela estava passando necessidade. E um dos dois, que agora não sei qual mesmo, se foi Amélia ou se foi Humberto de Campos,
diz que rondava a sua casa uma pessoa como um lobo voraz, esperando a hora de acontecer aquilo que ele almejava. E ela, enfraquecida, sem ter recursos para alimentar até seus filhos, o que ela fez? Ela então se entrega àquele momento. E então, nós vamos ver a mensagem de Jesus não para a mulher adúltera, mas para todos nós que ainda somos adúlteros em pensamento. Vai-te e no futuro não toques, não tornes a pecar. E nós continuamos a pecar. Esse é o nosso problema, amigos. Esse é a nossa questão que precisamos entender diante da lei. Diante da lei de Deus. Então, nós vamos ver que muitas vezes, perante os tribunais divinos, a mulher que, malbaratada aos dons sublimes da vida, não é a única forma de prevaricação que reclama a bênção do reajuste. Todos nós, o homem também. E é por isso que Jesus pergunta: onde está o adúltero? Os sacerdotes que se venderam ao simonismo, achando que são superiores, os magistrados que muitas vezes perderam a boca da consciência para que possa subornar o outro. Nós observamos essa forma de adultério de tanta forma. Os políticos que traficam no altar da confiança do povo, os artistas que rebaixaram as próprias emoções, vendendo as imagens da beleza ao prazer dos sentidos. Isso faz parte de uma mensagem de Emmanuel, que chama diante da lei. Compadeçamo-nos da mulher, nossa mãe e nossa irmã, nossa filha ou nossa companheira. De qual fonte cristalina sofreu a visitação dos monstros da natureza a lhes poluírem as águas vivas? A misericórdia divina, meus amigos, é para todos nós, que já fomos vencidos e queremos ser vencedores. Mas é preciso que a gente tenha fé, tenha coragem, tenha bom ânimo, para que nós possamos extrair do sofrimento, da luta, as bênçãos que nos renovam, as bênçãos que nos fortalecem. E aí nós vamos perceber quanto nós precisamos sentir o valor da oportunidade que o Cristo nos concede. Quando ele fala, e o adúltero? Quem é o adúltero? A adúltera foi levada à praça. E o adúltero? Quem é? Se a infeliz foi encontrada naquela situação, onde estava o adúltero? Por que ele não apresentou? Por que ele não foi também ao julgamento? Seria ela a única responsável, amigos? Ninguém adultera sozinho, a não ser pelo pensamento, mas mesmo assim, porque tem alguma dor reservada na sua intimidade. Então, as atitudes do mestre naquela hora foi de infinita sabedoria. Ele não centralizou o peso da culpa na mulher desventurada, deixando todos perceber o seu erro, perguntando àqueles que estavam ali se eles achavam em pecado. Então, ao lado daquela mulher sofrida, Jesus permaneceu. E nós precisamos entender que o homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas. Ninguém é igual ao outro. A mulher traz consigo o valor da maternidade, da dedicação. É por ela que nós chegamos ao mundo. E no capítulo das experiências, nós sabemos experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque todos nós ainda estamos buscando o ensejo de melhorar, de santificar. Então, nós podemos perceber que todos nós, cada vez mais, precisamos refletir no que o Evangelho de Jesus vem nos ensinar. Então, é por isso que, na grandeza desta lição do Evangelho, quando ele nos fala sobre essa questão da atire a primeira pedra, nós vamos ver que Kardec, no item 13, ele disse: atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência
um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência, porque somos espíritos ainda mergulhados no erro, nas nossas dificuldades morais, e nós vamos ver que ela nos ensina, essa sentença nos ensina, que não devemos julgar com mais severidade os outros do que julgamos a nós mesmos, nem condenar em outro aquilo de que observamos, porque quando nós absolvemos esses erros, nós precisamos primeiro rever os nossos atos. E ele então diz: antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Tudo isso, meus amigos, é porque nós ainda não olhamos que a vida nos cobra um ajuste, uma modificação. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, porque a não ser, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Sim, por isso que precisamos ser indulgentes, misericordiosos, amigos. Importa, pois, não se torne em sentido absoluto este princípio. Não julgueis, se não quiserdes ser julgado. Porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Isso aqui quer dizer, tudo que você faz fica registrado em nós mesmos. Então, nós convidamos a todos a refletir bastante nessa lição, para que possamos pensar nos nossos atos, nas nossas ofensas, naquilo que ferimos, nas alfinetadas que damos, e que o Mestre Jesus nos agasalhe nas vibrações de amor e paz. E nesta hora do passe, rogamos a Jesus que todos nós possamos entrar na mesma sintonia, para sentirmos o valor do amor, que a água seja fluidificada e que nesta hora a reflexão e recolhimento individual seja o mais importante desse momento, a análise das suas atitudes, dos nossos julgamentos. E assim, Jesus, deixando no coração de todos as nossas vibrações de amor, de paz e de sublimes alegrias, que o Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, chega até você, irmão, por suas vibrações. Que assim seja.